Imagine um objeto flutuante tão grande que, se colocado na vertical, ultrapassaria em altura qualquer arranha-céu do planeta. Uma estrutura de aço capaz de transportar mais carga em uma única viagem do que 100 navios convencionais conseguiriam transportar em um ano. A China, a fábrica do mundo, não só produz os objetos que preenchem nossas casas, mas também os gigantes que os transportam pelos oceanos. Neste vídeo, mostrarei os mais impressionantes mega-navios que emergiram dos estaleiros chineses, colossos dos mares que redefinem o que pensávamos ser possível em engenharia naval. Prepare-se para conhecer os verdadeiros mestres dos oceanos. Vamos lá! Rei dos Mares, o maior navio contêineres do mundo. No mundo do transporte marítimo, tamanho é tudo. Quanto maior o navio, mais carga ele pode transportar, menor o custo por unidade e mais eficiente a operação. E nessa corrida por escala, a China decidiu não apenas participar, mas liderar. Nos estaleiros da ilha Changxing, em Xangai, nasceu o MSC Irina, o maior navio porta-contêineres já construído. Suas dimensões são tão impressionantes que é difícil compreendê-las. 400 metros de comprimento, o equivalente a 4 campos de futebol enfileirados. 61 metros de boca, o suficiente para acomodar confortavelmente várias quadras de basquete em seu convés, e um calado de mais de 17 metros, o que significa que sua parte submersa equivale a um prédio de 5 andares debaixo d'água. Mas o número que realmente importa, aquele que chama a atenção no mundo do comércio global, é sua capacidade de carga. 24.116 contêineres TEU. Para entender o que isso significa, imagine uma fileira de contêineres padrão, cada um com 6 metros de comprimento. Se fossem colocadas em fila, uma após a outra, a linha se estenderia por mais de 144 quilômetros, a distância entre Madrid e Toledo. Em uma única viagem, este navio pode transportar televisores suficientes para abastecer um país inteiro ou os componentes eletrônicos para fabricar milhões de celulares. O MSC Irina foi construído nos estaleiros de Jiangsu, uma das províncias que concentra a indústria naval da China, e lançado ao mar em 2023. Sua propulsão é fornecida por um gigantesco motor a diesel, capaz de gerar mais de 80 mil cavalos de potência, o suficiente para abastecer uma pequena cidade, e, no entanto, apesar de seu tamanho, pode ser operado por uma tripulação de apenas 25 pessoas, graças à automação de seus sistemas. Este navio não é apenas uma maravilha da engenharia, é a prova de que a China domina a construção naval como nenhum outro país. Gigantes da guerra, porta-aviões chineses. Se os navios porta-contêineres demonstram o poderio econômico da China, seus porta-aviões demonstram algo bem diferente: sua ambição geopolítica. Por décadas, a China não teve capacidade de projetar poder além de suas fronteiras. Isso mudou drasticamente nos últimos anos com a construção de uma frota de porta-aviões que rivaliza com a das potências navais tradicionais. Tudo começou com o Liaoning, um navio com uma história peculiar. Originalmente construído na Ucrânia como Varyag, ele ficou inacabado após a dissolução da União Soviética. A China o comprou em 1998, rebocou-o para seus estaleiros e passou anos reconstruindo-o e adaptando-o às suas necessidades. Quando entrou em serviço em 2012, a China se tornou o 10º país do mundo a possuir um porta-aviões. Mas o Liaoning foi apenas o começo. O Shandong, lançado em 2017, foi o primeiro porta-aviões projetado e construído inteiramente na China. Com dimensões semelhantes às de seu antecessor, ele incorpora melhorias significativas de projeto e a capacidade de acomodar até 36 aeronaves de combate. No entanto, o navio que realmente capturou a atenção dos estrategistas militares foi o Fujian, lançado em 2022. O Fujian representa um grande salto tecnológico. Ao contrário de seus antecessores, que utilizavam uma rampa para lançar aeronaves,
O Fujian está equipado com catapultas eletromagnéticas, a mesma tecnologia usada pelos porta-aviões americanos mais avançados. Isso permite o lançamento de aeronaves mais pesadas e com maior capacidade de combustível, aumentando drasticamente suas capacidades de combate. Com mais de 300 metros de comprimento e um deslocamento de 80 mil toneladas, o Fujian coloca a China entre as superpotências navais, com a capacidade de projetar poder a milhares de quilômetros de sua costa. O Dragão de Gelo, quebra-gelo chineses. Enquanto os porta-aviões olham para o sul, em direção aos conflitos no Mar da China Meridional, outro tipo de embarcação olha para o norte, em direção ao gelo perpétuo do Ártico e da Antártica. A China tem ambições polares e, para isso, precisa de navios capazes de navegar onde o gelo reina absoluto. O Xuelong, cujo nome significa Dragão da Neve, foi durante anos o único quebra-gelo da China. Construído na Ucrânia na década de 1990, provou seu valor em inúmeras expedições à Antártica. Mas a China queria algo próprio, algo que demonstrasse sua capacidade de operar nos ambientes mais extremos do planeta. Assim, nasceu o Xuelong 2. Lançado em 2019, o Xuelong 2 é o primeiro quebra-gelo construído inteiramente na China e um dos mais avançados do mundo. Sua característica mais marcante é a capacidade de romper o gelo tanto para frente quanto para trás, graças ao seu casco duplo reforçado e duas hélices direcionáveis. Ela consegue cortar gelo com mais de 1,5 metros de espessura a uma velocidade constante, abrindo caminhos onde antes só havia branco inexplorado. A bordo do Xuelong, 2 encontram-se laboratórios científicos, helicópteros e todo o equipamento necessário para realizar pesquisas nos polos. Suas missões não são apenas científicas, mas também estratégicas. A China busca estabelecer uma posição no Ártico, onde o derretimento do gelo está abrindo novas rotas comerciais que podem reduzir drasticamente o tempo de viagem entre a Ásia e a Europa. O Dragão de Gelo é a ponta de lança dessa ambição polar. Gigantes subaquáticos, perfuratrizes e plataformas. Nem todos os gigantes que a China constrói são projetados para navegar. Alguns são construídos para permanecerem estacionários, ancorados ao fundo do mar, extraindo os recursos que alimentam a maquinaria industrial do país. Estamos falando de plataformas de perfuração e, entre elas, destaca-se uma fera chamada Baleia Azul 1. A Baleia Azul 1 é uma plataforma semi-submersível de 6ª geração, a maior de seu tipo construída na China. Suas dimensões são difíceis de imaginar: 117 metros de comprimento e 92 metros de largura, com uma altura total superior a 130 metros. Mas o que é realmente impressionante não é seu tamanho, mas o que ela pode fazer: perfurar o fundo do mar a profundidades de até 10.000 metros. Para se ter uma ideia, a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do oceano, tem 11.000 metros de profundidade. A Baleia Azul 1 poderia perfurar quase até esse limite. Construída nos estaleiros de Yantai, na província de Shandong, esta plataforma foi projetada para operar nas condições mais extremas, resistindo a tufões, ondas gigantes e correntes marítimas violentas. A China a utiliza para explorar e desenvolver campos de petróleo e gás em águas profundas, reduzindo sua dependência energética de fontes estrangeiras. É um colosso que não navega, mas que domina as profundezas. O navio de transporte de gás que resfria o mar, navios de GN. O gás natural liquefeito, conhecido como GNL, é uma das fontes de energia mais procuradas do planeta. Mas transportá-lo não é tarefa fácil. Ele precisa ser resfriado a menos 162 graus Celsius para se transformar em líquido e mantido nessa temperatura durante toda a viagem. Isso exige navios especializados, verdadeiros refrigeradores flutuantes de escala colossal. Durante anos, a China importou esses navios de estaleiros coreanos e japoneses, os líderes históricos nessa tecnologia.
mas isso mudou. Hoje, os estaleiros chineses constroem alguns dos navios de transporte de GNL mais avançados do mundo, como os da série Dapeng. O Dapeng Sun, lançado em 2008, foi o primeiro grande navio de transporte de GNL construído na China, mas os modelos mais recentes superaram em muito seus antecessores. Com capacidade para até 174 mil metros cúbicos de gás natural liquefeito, esses navios podem transportar energia suficiente para abastecer uma cidade de 1 milhão de habitantes durante um ano. O segredo está em seus tanques de membrana, um sistema de isolamento multicamadas que mantém o gás em temperaturas criogênicas, enquanto a parte externa do navio permanece à temperatura ambiente. É uma maravilha da engenharia térmica e a China domina sua fabricação. Hoje, essas embarcações percorrem rotas da Austrália, Catar e Estados Unidos até portos chineses, garantindo o abastecimento energético do país. E os estaleiros chineses não constroem apenas para sua própria frota. Eles também exportam esses gigantes para armadores em todo o mundo. O navio construído pelo próprio número, o maior navio guindaste do mundo. Para construir navios gigantes, você precisa de guindastes gigantes. E para transportar esses guindastes para portos ao redor do mundo, você precisa de navios ainda mais especializados. A China construiu o maior navio guindaste do mundo, uma classe de embarcação conhecida como semi-submersível de carga pesada, capaz de levantar e transportar pesos que nenhuma outra embarcação sequer sonha em levantar. O Zhenhua 24 é um dos mais impressionantes dessa frota. Com uma capacidade de elevação de mais de 10 mil toneladas, ele pode carregar guindastes portuários inteiros e transportá-los pelos oceanos até seu destino. Observá-lo em ação é quase surreal. O navio submerge parcialmente. Os guindastes flutuam acima dele, então ele bombeia a água para fora e emerge com a carga segura em seu convés. Essas embarcações têm sido fundamentais para equipar portos ao redor do mundo com guindastes chineses. Dos Estados Unidos à Europa, da África ao Sudeste Asiático, os guindastes nos principais portos carregam a marca da China, instalados ali por navios como o Zhenhua 24. Isso demonstra como a China não só constrói sua própria infraestrutura, mas também a infraestrutura que permite que outros países negociem com ela. O navio se construiu sozinho, figurativamente falando, porque sem esses guindastes, os estaleiros chineses não teriam alcançado os níveis de produção que lhes permitem dominar o mundo hoje. O futuro já chegou. Navios autônomos e elétricos. A China não está apenas construindo navios maiores, está construindo navios mais inteligentes. Enquanto outros países debatem o futuro do transporte marítimo, a China já o está testando em suas próprias águas. O Zhifei, lançado em 2022, é o primeiro navio porta-contêineres elétrico e autônomo do país e um dos primeiros do mundo. Com 80 metros de comprimento e capacidade de carga de 300 toneladas, o Zhifei não compete em tamanho com os gigantes que vimos antes. Sua importância reside em outro aspecto. Ele é movido a baterias de lítio que permitem percorrer até 80 quilômetros com uma única carga e pode ser operado remotamente ou de forma autônoma, sem tripulação a bordo. Este navio percorre rotas fixas nos rios e canais do delta do Rio das Pérolas, transportando mercadorias entre as cidades da região. É silencioso, não emite poluentes e é muito mais barato de operar do que um navio convencional. A China está usando o navio como campo de testes para uma tecnologia que, nas próximas décadas, poderá revolucionar o transporte marítimo global. Imagine frotas de navios autônomos cruzando os oceanos, otimizando suas rotas em tempo real com o auxílio de inteligência artificial, sem a necessidade de tripulação, sem o risco de erro humano e com custos operacionais reduzidos a uma fração dos atuais. A China está dando os primeiros passos nessa direção, e o Zhifei é a prova de que o futuro já começou. CSE, o estaleiro que parece um país, construção naval na China.
Por trás de cada um desses mega navios, existe um lugar onde eles se tornam realidade, os estaleiros. E o mais impressionante de todos é, sem dúvida, o estaleiro da ilha de Changxin, em Xangai. Não é exagero dizer que este estaleiro parece um país dentro de um país. Changxin ocupa uma ilha inteira no delta do rio Yangtze, com mais de 8 quilômetros de costa dedicados à construção naval. Dezenas de milhares de trabalhadores labutam em suas docas, muitos deles morando no local, em uma cidade industrial que nunca dorme. O que é feito lá é surpreendente. Os navios não são construídos peça por peça, mas sim montados a partir de blocos pré-fabricados que pesam milhares de toneladas, como peças de um gigantesco conjunto de Lego. Essa técnica, conhecida como construção modular, permite uma redução drástica no tempo de construção. Enquanto em outros países a construção de um mega navio pode levar anos, em Changxin ela é feita em meses. A produtividade é tão alta que os estaleiros chineses produzem mais tonelagem do que os da Coreia do Sul e do Japão juntos, os outros dois gigantes da indústria naval. A China passou de construir navios simples na década de 1980 a dominar os segmentos mais complexos e lucrativos hoje. Os estaleiros chineses agora constroem navios porta-contêineres ultra grandes, navios de transporte de GNL, plataformas de perfuração, porta-aviões e quebra-gelos. Não há tipo de navio que eles não possam construir, e nenhum país pode competir com eles em volume e preço. A ilha Changxin é a catedral desta nova era naval. O gigante das profundezas, o navio de perfuração mais profundo do mundo. Se o Blue Whale nos mostrou o que a China pode fazer em águas profundas, o Mengshi demonstra que ela pode ir ainda mais longe. Este navio de perfuração, construído nos estaleiros de Xangai, foi projetado para uma única missão: alcançar profundidades onde nenhum outro jamais esteve. O Mengshi não é uma plataforma fixa, mas um navio de perfuração ultra detalhado, capaz de manter sua posição usando sistemas de posicionamento dinâmico que utilizam GPS e propulsores direcionáveis para neutralizar vento, ondas e correntes. Sua torre de perfuração se eleva a mais de 60 metros acima do convés, e seu sistema de tubulação pode se estender até 12.000 metros abaixo do leito marinho. Para entender o que isso significa, imagine perfurar um buraco do topo do Monte Everest até o nível do mar e, em seguida, continuar perfurando mais 2.000 metros para baixo. Essa é a profundidade que o Mengshi pode alcançar. Lançada em 2020, a plataforma Mengshi explora petróleo e gás nas águas ultraprofundas do Mar da China Meridional desde então, buscando depósitos em locais onde as condições são tão extremas que qualquer falha poderia ser catastrófica. A Mengshi não se limita a perfurar, ela também realiza pesquisas. A bordo possui laboratórios geológicos e equipamentos analíticos que permitem o estudo em tempo real das amostras extraídas. É, em essência, um gigante industrial e um centro de pesquisa flutuante, tudo em um só. A China a utiliza para reduzir sua dependência energética de fontes estrangeiras, explorando seus próprios recursos em suas águas territoriais. E os resultados têm sido espetaculares. Graças a Mengshi, a China descobriu reservas de gás que poderiam abastecer milhões de residências por décadas. O Dragão Verde, o primeiro navio a hidrogênio do mundo. Se o Jifei nos mostrou o futuro elétrico da navegação, o Three Gorges Hydrogen 1 nos mostra o futuro do hidrogênio. Lançado em 2023, este navio é o primeiro do seu tipo no mundo, uma embarcação movida inteiramente a hidrogênio, com zero emissões e uma autonomia que supera a das baterias convencionais. Construído pela China, Three Gorges Corporation, a mesma empresa que construiu a gigantesca barragem das Três Gargantas, este navio de 60 metros de comprimento foi projetado para operar nos rios e canais do interior da China. Seu sistema de propulsão utiliza hidrogênio comprimido armazenado em tanques de alta pressão,
que alimenta células de combustível capazes de gerar eletricidade sem nenhum subproduto além de vapor de água. O mais impressionante no Three Gorges Hydrogen 1 não é apenas sua tecnologia, mas a velocidade com que a China a desenvolveu. Enquanto outros países ainda debatem a viabilidade do hidrogênio no transporte marítimo, a China já possui um navio operacional, realizando viagens de teste e demonstrando que a tecnologia funciona. Sua autonomia ultrapassa 200 quilômetros, suficiente para as rotas fluviais para as quais foi projetado, e sua capacidade de carga permite o transporte de mercadorias sem comprometer a rentabilidade. Este navio é o primeiro passo rumo a uma frota de embarcações a hidrogênio que poderá revolucionar o transporte marítimo de curta distância. Num futuro não muito distante, os portos poderão estar repletos desses dragões verdes, movendo-se silenciosamente, sem poluição, movidos pelo elemento mais abundante do universo. A China já deu o primeiro passo e, como sempre, fê-lo com determinação. O meganavio KBR Amurri. E agora chegamos ao navio que dá título a este vídeo, o mais impressionante de todos, a joia da coroa da construção naval chinesa. Poderia ser o MSC Irina que vimos no início, mas há outro que merece menção especial pelo que representa. O KBR Amurri, um gigante dos mares construído nos estaleiros de Jiangnan para a Mediterranean Shipping Company. O KBR Amurri compartilha dimensões semelhantes com o MSC Irina, 400 metros de comprimento, 61 metros de largura e capacidade para 24 mil contêineres. Mas o que o torna especial não é apenas seu tamanho, mas como foi construído. Os estaleiros chineses utilizaram técnicas de construção que reduziram o tempo de lançamento para menos de um ano, um recorde para um navio desta classe. Imagine a escala. Se este navio estivesse em pé, seria mais alto que a Torre Eiffel. Se todos os seus contêineres estivessem alinhados, a fileira circundaria uma cidade do tamanho de Madrid. Se seus tanques de combustível fossem esvaziados, ele encheria várias piscinas olímpicas. E, no entanto, apesar de seu tamanho, ele pode navegar a velocidades superiores a 20 nós, cruzando oceanos inteiros em semanas. Este navio percorre rotas entre a Ásia e a Europa, transportando os produtos que abastecem nossas lojas e casas. Toda vez que você compra algo fabricado na China, é muito provável que tenha viajado em um navio como este. O KBR Amurri não é apenas uma maravilha da engenharia, é o elo invisível que conecta as fábricas do mundo aos consumidores do planeta. De navios porta-contêineres que movimentam o comércio global, a porta-aviões que redefinem o equilíbrio geopolítico, de quebra-gelos que abrem rotas polares a embarcações autônomas que navegam sem tripulação, de plataformas que perfuram o fundo do mar, a navios-tanque que congelam o tempo, de perfuratrizes que atingem profundidades abissais aos primeiros navios de hidrogênio do planeta, a China demonstrou que sua ambição não conhece limites, nem mesmo nos oceanos. Cada um desses mega navios é um testemunho da capacidade industrial de uma nação que não só produz o que o mundo consome, como também constrói os meios para transportá-lo. Da próxima vez que você vir um navio no horizonte, pense no que está por trás dele. Milhares de engenheiros, anos de projeto, milhões de horas de trabalho e a vontade inabalável de um país que decidiu que os mares também lhe pertencem. Porque no século XXI, quem controla os oceanos, controla o mundo. E a China, com seus mega navios, deixou claro que não tem intenção de compartilhar esse domínio com ninguém.